Os rios são uma das coisas mais interessantes e impressionantes da geografia. E como eles se formam? Qual é a relação da chuva do aquífero na formação de um rio? Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e hoje a gente vai aprender a relação entre a chuva, entre o aquífero e a formação de um rio. Bora lá? Então, pessoal, formar um rio é incluir logo de cara o ciclo da água. E um dos processos deste ciclo da água vai ser o que a gente chama de precipitação. A precipitação mais específica, no caso, a precipitação de água em estado líquido, que a gente chama de chuva. O que vai acontecer? A precipitação, então, vai ocorrer. Essa água, então, vai cair sobre a superfície. Isso é muito importante. E o que estiver na superfície vai influenciar diretamente na formação do aquífero, que é o reservatório subterrâneo de água. Como a superfície pode influenciar? Primeiro, se eu tenho uma superfície permeável, vai ser muito mais fácil ter absorção de água, ou o que a gente chama no ciclo da água ali, infiltração. Por quê? Porque para formar um reservatório eu tenho que ter infiltração. Em um terreno permeável, solo mais poroso, menos argiloso, uma rocha mais fraturada, uma rocha porosa, me ajuda muito. A vegetação também vai ajudar. Árvores com raízes longas vão ajudar no transporte dessa água até o aquífero. Já o que a gente chama aí de impermeabilidade, concreto, asfalto, rochas pouco permeáveis, pouco fraturadas, até mesmo impermeáveis, isso vai dificultar também a formação do aquífero. Outra coisa importante é o clima. Em climas mais secos, a profundidade que eu vou encontrar água é muito maior do que um clima mais úmido, certo? Vamos agora partir então do ponto de partida que a água esteja chegando ali na rocha. Para formar o aquífero, eu tenho que ter ali algumas condições. Pode ser simplesmente um aquífero que está em contato direto com o solo sobre ele, que está em contato direto com a superfície, com a atmosfera. E daí eu tenho ali uma rocha porosa. O que vai acontecer? Naturalmente, essa água que cair sobre a superfície será infiltrada e assim formará o aquífero. Por vezes, acontece o seguinte também. A rocha, ela não é muito permeável. Ela é uma rocha pouco permeável, pode ser um basalto, um granito. Porém, eu tenho água igual. Daí eu tenho o que a gente chama ali de aquífero confinado. Entre essas camadas rochosas, pouco permeáveis, eu tenho ali uma parte que é muito porosa às vezes. Mas como que a água chega ali? Zonas de recarga. Tá? Tem que chover em outro lugar, a água ser absorvida e a água fluir dentre as rochas. Ok? Tendo essas condições, o aquífero ele ainda não está completamente formado. O que tem que acontecer? Tem que acontecer a saturação. Toda vez que a gente falar em saturação, significa que a nuvem ou a rocha ela não tem mais condições de absorver água. Quando uma rocha entra no seu ponto de saturação, podemos dizer ali que o aquífero está literalmente formado. Então essa água vai ter que fugir por algum lugar. O aquífero, do ponto de vista de saturação, é aquele reservatório de água que não consegue mais absorver, porque não tem mais espaço dentro da rocha para ter a absorção. O que isso tudo tem a ver com a formação dos rios? Vamos pensar. Lembra ali que eu disse que a água flui dentre as rochas? Num ponto onde a rocha saturou, que ela não consegue mais absorver água, essa água acaba indo para outras áreas do aquífero. Só que, por vezes,
Este aquífero ele está muito perto da superfície. Estando perto da superfície e soma esse fato a rocha estando saturada, a água não é mais absorvida. E à medida que chove e a rocha vai ali pegando essa água, ela vai, vamos dizer assim, expulsando, não deixando entrar. E daí essa água vai lentamente formar pequenos fios d'água que vão se juntar, vão se transformar em pequenos riachos e vão crescendo à medida que vão em direção à sua foz. Então, a área da nascente do rio é a área ali onde o aquífero está basicamente dando origem ao rio. Essa água do aquífero ela é originária da chuva, principalmente. Então, a relação que eu tenho que estabelecer entre um aquífero, entre a chuva, junto à formação de um rio, é que eu tenho a precipitação caindo sobre a superfície, faz com que eu tenha infiltração num terreno mais permeável, e assim as rochas vão absorvendo a água. Quando elas atingem o seu ponto de saturação, cria literalmente um grande reservatório de água. Neste ponto de saturação, a água não é mais absorvida, então ela começa a ser expulsa, dizemos assim, né, para voltar à superfície, só que escoar superficialmente. E assim, pequenos fios d'água que vão se juntar, formar riachos, vão formar rios, que na maioria dos casos, eles vão em direção aos oceanos. Esse tipo de formação é típica de áreas de mais altitude. Por que mais altitude? Porque sempre o rio ele vai do ponto mais alto lá no seu curso superior para o ponto mais baixo lá no curso inferior. Certo, rapaziada? Se inscreve no Geografia Topzera. Um abraço e até a próxima aula.